Fala galera, tudo bem? Estamos aqui aguardando meu amigo Antônio Lopresti para essa primeira live do projeto Diário de um Pizzaiolo, Biografias Autorizadas. A intenção desse projeto é convidar colegas da profissão para que contem suas histórias, né? Muitas vezes histórias inspiradoras para todos nós. Galera tá chegando. Opa, Lopreste já tá aqui. Deixa eu ver aqui, Lopreste. Vamos ver como é que entra aqui, Lopreste. Opa! E aí, Antônio Lopreste? Fala aí, Pedro, tudo bem? Cara, que prazer! Quanto tempo! Verdade, né? Quanto É um prazer todo meu, Pedro. Eu fico honrado aí de participar, de ter recebido esse seu convite aí, viu? Muito feliz com isso. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Já adianto aqui que eu sou um pouco zero nessas tecnologias todas aqui. Vamos torcer para que dê tudo certo, senão a gente remarca um outro encontro. Um pouquinho antes de É, você entrar, eu estava contando aqui da ideia desse projeto, né, do Diário de um Pizzaiolo. Acho que é poder receber pessoas pioneiras do mercado, né? Pessoas importantes, para que contem as suas histórias, histórias sempre inspiradoras, engraçadas. Cara, eu elenquei um monte de topping aqui, eu acho que uma live vai ser pouco para a gente. Senac, Petrópolis Gourmet, tua ida a Nápoles, a BPN, você foi pioneiro nessa questão de curso online, Campeonato Mundial, eu também acho que foi o pioneiro, né? Primeiro brasileiro aí, Campeonato Pizzaiolo em Petrópolis, enfim, não vou dar spoiler, vou deixar você contar um pouco da tua história. E, cara, para mim, não poderia ter sido outra pessoa senão você a abrir essa série de lives. Afinal de contas, foi com você que eu dei o meu primeiro passo, vamos dizer assim, né? Ou que eu abri a minha primeira pizza. Eu lembro que na ocasião eu fiz um curso com você e tá aqui, cara, como se fosse ontem. Já são 16 anos, hein? Agora em julho, 16 anos. caramba. Passa rápido. E eu É lembro que uma você me deu uma nota menos qualquer coisa lá, um -1, brincando comigo, né? E esse teu -1 aí, acho que foi o gatilho para eu correr atrás, cara. Mas que prazer enorme poder trocar, conversar um pouco mais com você aí, cara. Porque as nossas vidas são tão corridas que a gente acaba se distanciando um pouco. Mas vamos é, lá. Meninos, a todos que nos acompanham, Antônio Lopresti, está contigo a bola. ok, Pedro, eu agradeço novamente aí, tá, esse convite. Para mim é muito gratificante, né? Estar aqui participando aí com você, né? Nós que somos da escola lá de Petrópolis, né? Eu acho que hoje em dia a gente pode falar escola de Petrópolis, né? Porque nós tivemos assim grandes pizzaiolos lá, né? Grandes pizzarias, né? Hoje nós temos aí chefes da nossa cidade que estão despontando ou despontaram ou que abriram caminho também para nós, né? Tanto para mim quanto aí para você também, né? E eu acho isso assim muito legal saber que Petrópolis é uma cidade que formou bons bons profissionais nessa área da pizza, né? E de chefes também, né? Grandes chefes vêm aí de Petrópolis, né? Eu tenho uma história é, que eu acho que é muito parecida com muitos chefes pizzaiolos, né? Que começam fazendo um curso de pizza e quando se identificam mesmo com a coisa, né? Com o disco, com a redonda, né? Com os seus sabores, né? Começam a buscar mais informação e acabam se tornando
semiprofissionais e continuam buscando informação, se aperfeiçoando e acabam virando profissionais, né? E junto com a profissionalidade vem a responsabilidade, né? Como você mesmo falou aí no broadcast que eu assisti seu, muita gente começa a te seguir e começa a ver você como uma referência, né? Então você vê o peso da responsabilidade que cai nos nossos ombros, né? Isso é bem legal. E o bacana disso tudo é que Petrópolis não está no eixo Rio-São Paulo, né? Está às Exatamente. margens, vamos dizer assim, está seguindo em paralelo, mas ainda assim formando grandes chefes, principalmente no universo da pizza, né? Você foi o pioneiro, eu dei sequência aí, né? Segui teus passos, e tantos outros aí hoje, o Antônio Tavares, o Vitor Pizzi. Cara, tem bastante Isso. gente legal, Pizzi, tem bastante gente legal aí seguindo, né? Mas me fala um pouquinho, Né? se não me falha a memória, você é de São Paulo, morava em São Paulo na ocasião e trabalhava na área de marketing de jornal, de uma revista. Eu trabalhava na Gazeta Mercantil, né? O Gazeta. antigo jornal Gazeta Mercantil, que era o maior jornal de economia e negócios da América Latina, né? Aham. E um certo dia, numa reunião de família em Petrópolis, meu pai virou para mim e falou: olha, você está sozinho lá em Petrópolis, volta lá em São Paulo, volta para Petrópolis, vem ficar mais próximo da família. Aham. E eu estava, assim, num momento profissional muito bom dentro da Gazeta Mercantil, mas aquilo bateu, né, o fundo, assim, eu falei, quer saber? Eu perguntei para ele, mas o que eu vou fazer em Petrópolis, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro em Petrópolis? Aí ele falou, olha, procura lá um curso de pizza. As pizzas de Petrópolis hoje não são muito boas, né? As pizzas de São Paulo são muito melhores. Aí fiquei com aquilo na cabeça, voltei para São Paulo. Umas 3 semanas depois eu encontrei um curso de pizza perto de casa, na Rotec, a Escola de Hotelaria e Turismo de São Paulo, que era perto de casa. Fiz o primeiro curso, gostei. Fiz um segundo, não foi tão bom quanto o primeiro, mas aprendi também bastante coisa. E aí comecei a fazer pizzas assim para os amigos, né? Como a gente costuma começar, né? Mas E o pessoal falando, a pizza foi oi? a primeiro preparo, vamos dizer assim, da gastronomia, ou você já cozinhava, já estava no Não, sangue? não, eu já cozinhava, né? Porque meu pai era italiano, né? Então ele trouxe isso da Itália com ele. Ou seja, a mãe dele cozinhava, o pai cozinhava e ele também cozinhava e adorava reunir os filhos na cozinha para cozinhar também, né? Então eu já cozinhava, né? Mas assim, por hobby, né? Para eu comer mesmo, né? De vez em quando para agradar alguma namorada, né? Então eu cozinhava. E aquele negócio de fazer pizza para os amigos, né? Os amigos chamando, eu gostando daquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou preparar um plano de negócios para abrir uma pizzaria delivery lá em Petrópolis, de repente algumas mesinhas, né? E vou preparar minha saída da Gazeta Mercantil. E assim foi, né? Hã? Retornei para Petrópolis depois de algum tempo. Só que aí, nesse meio do caminho, teve um problema, né? Que a Gazeta Mercantil começou a entrar no parafuso, né? E eu pedi, eu trabalhava com a alta direção da Gazeta Mercantil, né? No marketing. E quando eu fui no RH, eles falaram, olha, a ordem é ir buscar o dinheiro na justiça. Bom, até hoje eu não recebi, né? Eu fiquei sem o meu emprego e sem o dinheiro para abrir o meu delivery e com um plano de negócios pronto. Bom, depois de algum tempo eu resolvi, eu vou voltar para Petrópolis assim mesmo e vamos embora. E lá, conversando com um amigo, na época vereador, ele me falou que o Senac
estava abrindo um polo de gastronomia, e eu acho que você estava entrando no Senac nessa época também, acho que foi 2010, se eu não estou enganado. Não, foi 2007. Você entrou em 2007. 2010, acho que você saiu do Senac e eu comecei a ministrar os cursos. 2010. Foi 2007. Então foi em 2007, então. 16 Que a Renata, né, me telefonou, marcando uma entrevista, me mandou para o Rio de Janeiro, para um centro de gastronomia do Senac, que eu tinha que fazer uma prova, fiz a prova, passei, e de repente surgiu uma turma lá no Luigi, no restaurante Luigi, com 14 alunos. Falei, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar para esse montão de pessoal aqui? Né? Nunca tinha mexido num forno a lenha. Aliás, minto, no curso sim, né? Uhum. Mas é coisa de curso, né? Ou seja, você assa algumas pizzas, né? O que eu vou ensinar para esse pessoal? 14 pessoas e todo mundo no meu ouvido. Chefe, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Foi complicado, Pedro, foi complicado. Mas aí estava lá o Marcinho do Xodó de Minas, né, que percebeu e falou comigo, não, fica tranquilo, a gente dá uma enrolada aqui, vamos em frente. Bem Márcio, né? Bem estilo Márcio. Saudade dele. Tava o Wilson também, um pessoal bom lá de Petrópolis. Né? E aí esse foi o primeiro curso. O segundo já foi mais tranquilo, o terceiro mais ainda, né? E aí eu comecei a buscar cada vez mais informação. Só que a gente não tinha a internet que nós temos hoje, né, Pedro? Não. A informação era muito... Não tinha acesso, até os insumos mesmo, as farinhas eram difíceis de chegar, né? Você vê, a gente está falando aí de 2007, 2008, né? O foi até antes, não sei. Eu volto para o Senac, porque eu trabalhei no Senac de 98 a 2001, na época que ela era aquela unidade pequenininha lá no Bingen, e o curso de... Não era nem curso de culinária, né? Era salgadeiro, confeiteiro, né? Era aquele curso assim mais de datilógrafo, olha só, datilógrafo. Então são profissões que nem existem mais. E aí eu saí para fazer outras coisas e em 2007 eu retorno também a convite da Renata para trabalhar na unidade de Itaipava. E aí sim, né? Eu acho que você chegou a ir para lá com o Paulo Oliva, uma turma toda lá, né? Sim, quando eu entrei, comecei a dar aula, aí eles estavam preparando a unidade de Itaipava, né? Então, os 2 primeiros cursos foram no Luigi, no restaurante Luigi, e depois então passou a ser lá na unidade de Itaipava, que ficou muito boa aquela unidade, né? Aquela unidade realmente ficou bem legal, bem legal. Acho que muita gente se formou. Tinha uma estrutura boa, e você formou bastante gente ali, né? Formei, Pedro, formei. Ali eu já até perdi a quantidade de cursos que eu fiz ali, tá? Mas formei realmente bastante gente. E aí, quando é 2007, julho de 2007, então a gente está completando aí 16 anos, eu resolvi fazer o seu curso lá no Senac, eram 4 sábados, né? Também com esse propósito de aprender, fazer pizza em casa, para amigo, família, enfim, não tinha a menor pretensão de trabalhar com isso. A gente acho que nem enxergava esse potencial que é o mercado, né? Da profissão. E acabou que eu me inscrevi e fiz, né? Aí foi quando a gente teve esse primeiro contato, você como meu professor, meu primeiro mentor. Foi muito divertido, né, cara? A gente era uma outra época, era uma época mais inocente, não sei, né? A gente fazia isso por brincadeira, por hobby e tal. E, cara, dessa turma, não sei, sinceramente não lembro, não sei quem seguiu carreira e continuou na profissão. Eu lembro da Tânia, a Tânia Meri, a Tânia foi da turma, e depois de um tempo ela me ajudou nos eventos, eu comecei a fazer uns eventos também. Mas, enfim, a live é com você, meu amigo. A gente quer saber tudo da tua vida, entendeu? Então, você está no Senac, ficou lá no Senac.
Eu quero até fazer um parênteses aqui, ô Pedro, para falar do Senac. Tá? O Senac foi assim extremamente importante na minha carreira. Tá? É, os profissionais que estavam lá, o Sérgio Matias, né, que me deu muita força na época. Teve uma vez que eu fiquei sabendo de um campeonato de pizzaiolos que ia ter no Rio de Janeiro, promovido pelo Mário Taccone e pelo Rafael Zibelli. Aham. É, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Até então, não conhecia ninguém assim do mundo da pizza no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém. Esse, E foi esse campeonato foi que vocês desceram com a Loki? Não, né? E o Alexandre Costa, não. não, foi com acho que era o Cristiano. Ele nem era pizzaiolo. O Cristiano trabalhava no Senac. Senac. Lembra do Cristiano? Ele não tinha nada a ver com pizzaiolo. Não, Nada. Né? não. É o suporte lá, né? A parte administrativa lá. Aham. É. Mas ele foi como meu ajudante e o Sérgio Matias bancou. Falou, não, você vai sim, o Senac vai te apoiar. Oh, beleza, vamos, né? Aí Aham. cheguei lá, junto com o Cristiano, aí tem o sorteio para ver quem é que vai se apresentar, né? Pô, Aham. eu dei o azar de ser logo o primeiro, né, cara? Pô, cara, Você? aí eu tinha levado duas massas, né? A primeira furou, cara. Tava tão nervoso. Tava tão nervoso. E Imagina. era aquele forno tipo de Volpe, né? Aliás, eu acho que era um de Volpe. Nunca tinha assado pizza num de Volpe, nem sabia como fazer. Aí o Mário Taccone me ajudou lá, né? Foi bem interessante, né? Mas eu estava muito nervoso, cara. Aham. A Mário também é uma figura. Ah, Então, aí através do Senac, né, aham. também surgiu uma proposta para ir no Festival Internacional de Gastronomia e Cultura de Tiradentes, né? E foi quando eu conheci também o chefe Barão, que Ah, também tinha sido convidado para esse mesmo festival. E a minha apresentação ia ser antes da do Barão, na Praça de Tiradentes, num forninho feito de casa de cupim. aham. Também nunca tinha assado, cara, mas foi sensacional. A praça tinha umas 300 pessoas, eu Aham. nervoso para variar, né? Aquele forninho lá, eu falei para o pessoal, olha, gente, é a primeira vez que eu uso um forno desse aqui, então, por favor, se a pizza não sair a contento, tem um desconto aí, porque realmente para mim é uma novidade. Graças a E, Deus saiu ah, certo, bacana. esse então foi teu primeiro festival gastronômico, esse de Foi, Tiradentes. foi, Porque depois, com o tempo, acho que em 2010, você já estava como curador do Petrópolis Gourmet? Não, em 2010 2010. foi aquele da tenda lá no Horto Mercado, que veio um francês, lembra? Isso, mas ali eu não estava como curador, não. Tá? Ali, se eu não me engano, foi a Vera ainda. Né? Tá. Mas em 2010 eu conheci o meu ex-sócio na de Farina, né, no final de Aham. 2010. E em 2011 a gente abriu a de Farina na 13 de maio. Né? Sim. E aí, e aí vem uma história interessante, porque assim como você conheceu a Letico Stagione um pouco depois, né, eu comecei a trabalhar na Difarina com o Amolino Capu. E Sim. a entrada das farinhas italianas estavam começando no Brasil. Né? Brasil, E tanto eu 2011, verdade. e Aham. tanto você pegamos isso, né? Ou seja, esse início dessa revolução da pizza nacional aí para uma pizza mais elaborada, com técnicas mais avançadas, né? Com Farinhas produtos de melhor qualidade. mais profissionais, né? Vamos dizer assim, né? Como eles falam, farinhas E, tecnológicas, é, farinhas mais aí, apropriadas, né? A gente. exato. Eu abri a Ave Farina já com esse novo conceito. E aí eu tive assim, um tremendo de um sucesso.
né, somado a essa questão técnica de farinha, de procedimentos, né? Eu tinha também por trás de mim, que eu já era de Petrópolis, eu passei muitos anos fora de Petrópolis, mas eu já conheci muita gente, Sim. né? E a ex-esposa, né, a Márcia, ela foi professora num dos melhores colégios de Petrópolis e ela também conhecia gente pra caramba, né? Então, acho que foi um somatório de coisas que fez com que a Difarina fosse um tremendo sucesso logo de cara, né? Eu acho que foi como se E, fosse pioneira, né? Pioneira. Foi a primeira a trabalhar com uma farinha, no caso a Caputo é zero, mas assim, enfim, uma maturação um pouco mais longa, todo esse cuidado, né? é, Conceito e mais depois de algum italiano. tempo, Pois aí é. depois de algum tempo eu conheci o Alfredo, da Letinco Stagione, né? Ah, teve um, uma conversa com ele, e na conversa ele me falou que haviam planos de levar pizzaiolos do Brasil para a Itália para fazer um curso dentro do Moinho Agudiaro e Finha, né? Que você também conhece e super bem. Sim. E aí eu conversei com o pessoal da Caputo, né, no Rio de Janeiro, o pessoal ficou naquela, não sei, vamos ver, quem sabe. E o Alfredo falou, a gente vai levar. Eu falei, quer saber? Está na hora de fazer uma mudança. E aí fiz a mudança, e aí, acho que 2 meses depois, eu virei para o Alfredo, e aí, Alfredo, vamos para a Itália ou não vamos? E aí ele falou, Lopreste, vamos sim, vamos, aquele jeito dele, né? Eu falei, beleza, então, vamos agendar isso aí. E aí foi, se eu não me engano, em abril de 2012, que ficou marcado o meu curso lá para Letinco Stagione. Até Tarô. então, até então só havia ido uma pessoa, que era a proprietária da Escola do Pão, do Jardim Botânico, Ah, né, que infelizmente fechou ali no Jardim Botânico, é, né? próximo ao Piraqui E, ali, né? e ela tinha uma padaria fantástica, Eu maravilhosa, lembro. fazia pães maravilhosos. E aí eu aproveitei essa ida para Letinco Stagione para também fazer um curso na AVPN em Nápoles, né, para Isso conhecer a verdadeira foi pizza 2012, napolitana, né, né? 2012. 2012. 2012. E eu fui o segundo brasileiro a fazer o curso lá na AVPN. Antes de mim foi o André Guidon. Ah, é, o André? Foi o André Guidon. Foi o primeiro a fazer o curso lá, né? Sim. O nosso querido André Guidon. Foi o primeiro. É, eu E lembro lá mesmo, que em 2011 ou 2012 teve uma delegação que fez um curso no Rio, não foi? Da VPN? Ou, foi ou tá, 2012. Foi 2012. 2012. Ah, Porque eu me lembro que quando estava terminando o curso, eu conversei lá com os italianos e falei sobre o Petrópolis Gourmet. E eu lembro. que o tema seria Itália. E aí eles atrasaram a viagem deles em um mês para poder aproveitar a ida a Petrópolis. Sim, eu O que lembro. foi. E aí, de repente, estava lá em Petrópolis, aquele monte de italiano lá que você viu, né? Aquele monte de gente no Petrópolis Gourmet, assistindo os italianos, os caras deram um show lá, né? Muito Cara, legal. eu ainda tenho aquele corno rosso, sabe? Que vocês distribuíram. Aquele chifre vermelho que é da Ah, forte, né? Ainda tenho ele, cara, guardado. 2000, aquilo lá é uma tradição para eles. é, Aquilo é um amuleto uma para mulher, eles. Né? né? Distribuíram. E aí eles estavam aqui fazendo todo um trabalho de divulgação da VPN. Aí, mas você então já tinha ido para a Itália, ou não? Quando eles estiveram no Então, Brasil. eu já tinha ido. Eu tinha ido Tá, em abril, tá. e aí eles atrasaram a vinda deles para o Brasil. Só que nesse período tem uma outra coisa ainda.
no ano anterior, eu fiz o primeiro concurso de pizzaiolos de Petrópolis, Sim, né? eu lembro. E, Lembro. e quem ganhou foi o Sudário Silva, Sudário, né? é. O Sudasauro Silva, né? Foi assim, um pessoal bem legal e foi uma experiência muito boa também, né? Cara, e o Ela bacana, foi lá no... o bacana é que veio gente de fora, né? Fora de Petrópolis, É, de Rio, para esse campeonato em Petrópolis, né? Que não, até então foi o primeiro campeonato assim, no Rio, assim, ou pelo menos na Serra, né? é. E foi lá no Xodó de Minas, daquele forninho lá, que Sim. não era assim, mas funcionou, deu certo, e o Sudário foi o campeão, né, com uma pizza de alcachofra e alho negro. Foi quando eu também fiquei conhecendo o alho negro, que eu não conhecia também, né, e Cara, logo já em depois eu... 2012, usando alho negro, né? É, Bacana. né, e o alho negro do sítio, né, que Ah, tá aí até hoje, né, Fernando Conde, é. parceiraço. E aí, então, e aí voltando para Nápoles, né, no ano seguinte, foi muito interessante essa ida para Nápoles, porque o italiano era bem fraco, eu tive algumas aulas de italiano, né, mas para saber como pedir as coisas, como andar, pegar um trem, pegar um ônibus, né, pedir uma refeição, e assim por diante, né. Aham. Então, na minha turma tinha um baiano chamado André Marqueto, né, que é meu amigo até hoje, está sempre aí comigo também. E o André também, ele falava o italiano um pouquinho melhor do que eu. E aí o pessoal da VPN botou uma tradutora para gente. Aham. Eu que quando eles falando, até dava para entender alguma coisa, né? Mas quando eles não queriam que a gente entendesse, eles falavam o napolitano, né? Napolitano, né? Napolitano. Aí você não entende nada, né, cara? Se você não está por lá, não está vivendo lá, você não entende mesmo, né? É, E, é. Acho que até o italiano, entre eles, a gente já não entende, né? Quando eles falam muito rápido, juntam palavras e tal, já. E aí é, eu lembro, ali, eu lembro nessa tua ali, viagem, uma experiência. Lembro dessa tua viagem, de uma experiência que você contou, uma situação que você passou saindo do estágio, né? Porque você tinha o curso, depois tinha o estágio lá no Giovanni Prota, né? Eu lembro da história. e aí Conta. bom, primeiro eu tinha que quebrar. Eu pensava assim, pô, eu vi aqueles italianos do curso, né? Eu falei, pô, esses caras, meu, lá na pizzaria já tinham me dito, você lá só vai ficar olhando, vai botar a mão em nada, só se o pizzaiolo falar, põe a mão aqui. Caso contrário, você só vai ficar olhando. Eu É. falei, porra, como é que eu vou quebrar esse gelo, né? Como é que eu vou quebrar esse gelo? E eu tinha levado a minha camisa do Botafogo, né? Que para onde eu vou para a Europa, eu sempre levo ela. Eu falei, quer saber? Eu vou chegar lá com a minha camisa do Botafogo. Só que o que eu não sabia é que eles assim odeiam a Juventus. E a Juventus, a camisa é bem parecida com a do Botafogo, né? Branco E e aí eu preto. chego lá na pizzaria, todo mundo abre aquele olhão assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Que é esse maluco? Que é esse maluco? O cara da Juventus, né? Aí o pai do Giovanni Prota, vira assim para mim e fala: Botafogo, de alemão, de Beto, Botafogo. Aí quebrou, né? Aí a galera toda, Botafogo, não é Juventus. Aí foi tranquilo. Mas é interessante que cada vez que eu saía da pizzaria à noite do estádio, Aham. tinha aqui, voltando para o hotel, havia os carcamanos, né? Que eles tomam conta, assim, à noite dos quarteirões, né? Eu estou vendo aqui que o chefe entrou, o chefe Wellington, de Macaé. Ele pediu para eu mandar um abraço para ele. Oi, Ah, Wellington, um abraço para você, viu? E
ele trabalha numa pizzaria lá que faz uma pizza maravilhosa também, bem ao estilo italiano, é fantástico. Acho que é a melhor pizzaria que tem em Macaé. Ó, tá feita a propaganda aí, hein, ué. Bom, aí o Carcamano, né, me parou e perguntou, quem é você? Eu falei, meu nome é Antônio, quem é você? Ele falou, eu tomo conta aqui da área. E aí eu já caiu a ficha, né? E você com a Ano, camisa do Botafogo. e com a camisa do Botafogo, né? Aí eu falei, estou fazendo um curso de pizza aqui na VPN e eu sou brasileiro. Aí o cara falou, brasileiro? Ah, minha filha mora com um brasileiro lá em Recife. Aí, mas a cada dia, e outra, né? Era fumante, né? E no passar, tinha que deixar o cigarro com eles, né? É Tinha mesmo? que deixar. E todo dia era um cara diferente. Eu fui parado quase todos os dias e tinha que dar o cigarro para os caras, meu. Foi muito engraçado. Bom, eu estou indo agora a Nápoles, né? Agora em outubro. Cara, mas não vou usar a camisa do Botafogo, não, apesar de estar aí, né? Você é flamenguista, né? Sou flamenguista. É, Mas bacana, Cuidado massa. aí, porque o pessoal não gosta muito do Flamengo, não, hein? Lá não gosta, não? É Milan, né? É o Milan. Não, eu fiz a cabeça deles lá, entendeu? Ah, é? Pô, pior que eu não fumo, né? Não tem como comprar os caras ali com cigarro. Cara, mas Dependendo de onde você for ficar, vai falar ter nessas que pagar aí. essas histórias assim, né, cara? E dos italianos, né? Voltando um pouquinho aí na nossa conversa em 2012, quando os napolitanos vieram aqui, então eles já vieram, participaram do Petrópolis Gourmet, que foi lá no Palácio Cristal, e foi o segundo campeonato que você organizou, não foi? Exatamente, foi o segundo que eu organizei, foi subsequente, né? 2011 e 2012, que foi assim, até um campeonato até melhor, né? Porque lá a gente fez algumas ações sociais que você teve a oportunidade de participar lá com a gente. Participei daquele projeto social, relação. Com aqueles meninos, né? Para transformá-los em dar uma perspectiva de que eles poderiam ser pizzaiolos também e ter isso como uma futura profissão também. Né? Eu lembro. Foi bem bacana. E, cara, esses dias eu estava mexendo aqui no computador, você acredita que eu achei a foto? Sério? Né? Eu vou resgatar e mando para você. Uma foto lá no Palanque. Manda para mim. O Vanderlei que deve ter tirado, né? Mas então, aí teve o campeonato, junto, Patrick Catapano foi, né? Como teve lá um campeonato de acrobacia, eu acho. Foi a primeira vez que o Patrick tinha ido a Petrópolis, né? Aí depois teve aliás, minto, foi a segunda vez que ele tinha ido no ano anterior também, né? E o Patrick é interessante porque o Patrick eu conheci através do Orkut. Um certo dia ele me mandou uma mensagem, ele estava na Itália ainda, e perguntando sobre o mercado aqui no Brasil. E eu dei uma força para ele, né? Para ele vir mesmo para o Brasil. E aí, quando eu soube que ele estava por aqui e que ele estava ligado ao pessoal da Letinho Stagione, né? Eu fiz o convite para ele ir no primeiro campeonato lá de Petrópolis para ser não só jurado, mas também para fazer apresentações de pizza acrobática. Sim. Né? E ele mandou muito bem, né? E no segundo, no ano seguinte, nós fizemos um curso, né, com ele de pizza acrobática, né? E foi um sucesso, foi bem legal, né? O Patrick é uma pessoa muito boa, né? O Pedro, sim. Um cara com respeito, né? E aí, na ocasião, o pessoal da VPN fez um encontro lá na Caprichosa, na Barra, né? Isso, nós fomos juntos lá. Descemos juntos, eu, você e o Jairo, né? E, cara, e aí, esses dias,
a última vez que eu encontrei com o Alfredo, a gente estava contando essa história, cara, e ria, que fizeram, você lembra? Fizeram, os italianos chegaram na pizzaria, na Capiciosa, fizeram a massa para apresentação, né, à noite, enfim. E aí o pizzaiolo da pizzaria chega, pô, acha aquela massa toda estranha e joga fora. Tu lembra disso? Eu lembro disso, E aí depois É, os italianos chegaram, não queriam fazer uma massa rápida para apresentação, foi mó auê, né, cara? Alfredo, foi. esse dia eu estava lembrando com o Alfredo, cara, ele falou, cara, a gente cortou um dobrado para convencer os napolitanos a fazerem uma massa, e eles não queriam fazer, e a casa enchendo, né? Yeah. Porque é isso, né, cara? Então, você falou da questão aí da responsabilidade, né, de Farinha ter sido aí a primeira a levar essa cultura da pizza italiana, de fato, né, para Petrópolis, para a região serrana, né? E é isso, a gente não tinha esse entendimento. Acho que a gente ainda estava tava na transição, você nem chegando na transição, mas ainda estava naquele processo de faz a massa cedo, 4 da tarde, para servir às 7 da noite, né? Exatamente. Pô, as farinhas chegam no Brasil, as italianas, os moinhos, Galetinque, né, e Caputo, 2011, eu imagino, finalzinho de 2010, 2011, a gente está falando aqui de 2012. Então ainda era muito recente, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa farinha, ou conhecimento técnico para poder trabalhar uma farinha diferente, né? E aí... hoje, naquela época, falar de cinza na farinha, você pensava, pô, mas tem cinza na farinha? O que é isso? Ah, mas tem o W que você tem que levar em consideração, tem o PL, tem a temperatura, tem o pH da água. Você fala, o que é isso? O negócio é fazer pizza, sabe? E conforme você vai estudando, você vai vendo que essas coisas realmente são importantes, né? A temperatura do ar, a temperatura da farinha, a temperatura da maceira, né? Você vai vendo, pô, mas se realmente eu seguir isso aí, realmente a pizza vai ficar melhor, né? E a gente, como você falou muito bem, a gente não tinha acesso não existia esse conteúdo na internet, nem existia redes sociais, era site, né? Bibliografia, até hoje a gente não tem um livro técnico de pizza no Brasil, né? Os poucos que eu tenho, eu trago, quando eu tenho oportunidade de viajar, eu trago. Então, assim... Fica uma dica para você escrever um livro. Hã? Fica uma dica para você escrever um livro. Ah, boa. Boa. Vamos pensar. Se quiser, convida alguns amigos aí, cada um escreve um pouquinho, e vai dar Podia fazer um belo livro. Capítulo, né? Fazer uma coletânea, não sei como é que fala aí, um livro com vários autores, né? Acho que falta um bom livro assim, mais técnico, né? E até hoje alguns moinhos também não disponibilizam ficha técnica. E, cara, além disso tudo, o que a gente tinha na época como referência de curso era Senac e Senai, né? E também pronto, faz, é isso, é a mesma farinha, então todas as farinhas são iguais. Faltava um pouco de... não vou falar nem de conhecimento, né? O próprio mercado, acho que desconhecia e não cobrava, né? Então era uma coisa... Não. Mas... E hoje em dia não, né, Pedro? Acho que mudou bastante, né, cara? A gente acaba tendo história, né, cara? Porque você vem, acho que vamos dizer, da primeira geração que dessa mudança, né? Desse processo de mudança, eu vim logo na sequência, junto com o Guidon, Catapano. Acho que o Mário Tacone é um pouco mais antecessor a todo mundo, né? Pelo menos já tinha conhecimento lá fora. Então a gente eu diria que conectar o mercado e, cara, foram poucos que pegaram a foice e capinaram uma trilha que hoje todo mundo percorre, né? De 2011 a 2014, cara, eu acho que a gente capinou muito para poder buscar informação mesmo. Sim. E outra, e aquilo
o que eu falei, conforme a gente vai se destacando, né, a nossa responsabilidade aumenta, porque as pessoas querem a informação, né, e Sim, acham que você é a informação, né, e que você tem todas as informações. E nem sim. sempre a gente tem todas as informações, né? E eu acho que antes Mas da nossa então, geração, acho que antes ah, da pode falar. nossa geração, vale a pena citar aí o Eduardo da Faraona, que hoje comanda aí, não sei se ainda comanda, mas eu acho que se a parte da Braz, né, junto com acho que é Ricardo, né? Tem, bom, eu sei que o Eduardo do Faraona continua na Braz, né? Aham. Mas ele não é o técnico responsável, não, né? Mas tem o Dânio Braga aí também, que foi outro que fez escola lá em Petrópolis. O Eduardo fez Petrópolis, né? Temos que falar aí também do Ronaldo Aires também, que é uma escola paulista, né? Não era a italiana, mas era uma escola paulista, e foi um cara que abriu o caminho aí para muita gente também, É, né? E nós somos dessa segunda geração, né? E essa nossa segunda geração é que começou a pegar a entrada das farinhas italianas, né? Então, as coisas começaram a mudar a partir da nossa geração, né? sim. A gente aprendeu muito na marra, né? A gente teve que aprender muito na marra. Então, Exatamente. hoje é um pouco mais fácil, né? Até com a chegada da escola italiana Pizzaioli. Então, hoje, quando o aluno faz um curso com a gente lá, já tem essa vivência, né? Ele já tem acesso a essas informações, já sai de lá um pouco mais, não vou falar com conhecimento, mas já entendendo um pouco melhor de todos esses parâmetros, né? Coisa que a gente não tinha. A gente tinha que, é isso, meio que na marra, naquela época, né? Até a gente entender de fato o que era o PL, o que isso representava, ou o W, né? Porque eu lembro quando eu visitei alguns clientes lá na Serra com a Cláudia, que fazia a região lá, né? Para Letim. Sim. Cara, a gente ia lá, o cara falava em W, não sei o que, você ficava, mas cara, o que é isso? O que o cara tá falando? Né? Eram pessoas como o Daniel Braga, uns caras já que vinham de fora. O Dani é italiano, se eu não me engano, né? Então já tinha uma bagagem, já tinha um conhecimento. Tinha também uma italiana lá no sítio do Moinho, lembra? Eu não lembro o nome dela. Lembro. É, Mas, eu também não lembro, mas ela italiana, era então ela falava muito de W e tal, falava com uma naturalidade, né? E a gente é, ficava, o que é isso? é. Mas Eu me é lembro bom, dela, me porque a lembro gente tem dela. história para contar. Tem sim, tem sim. É. E aí, continuando a nossa história aí de Nápoles, eu fui lá para Padova, né? Para fazer Sim, o curso na Letícia Stagione. E eu dei sorte e um pouco de azar também, né? Sorte porque eu era o único aluno da turma, né? aham, Então, né, a atenção toda foi para mim, aham, né? Mas azar porque quando você tem outras pessoas, você acaba dividindo mais, né? Então, sim, eu acho que o conhecimento flui melhor quando você tem um mínimo de pessoas, né? Mas a atenção estava toda para mim, só que o meu italiano como não era muito bom, né? Muitas das informações que o Antônio me passou, né? Muita coisa eu acabei não pegando, né? sim, Mas, de qualquer maneira, tanto o curso em Nápoles quanto na Letícia Stagione foram assim, divisores de água para mim como profissional, como instrutor, né? E pessoalmente também, né? Porque eu comecei a ver que não era só fazer pizza, né? Mas a parte dos ingredientes tinha que ser assim a melhor possível. verdade. E aí eu comecei a aproveitar o cinturão orgânico, do qual o Petrópolis faz parte, né? Da região serrana. E comecei a buscar também produtos mais frescos, produtos que fossem da nossa região, Não, né? Aí entra
a história do slow food, né, de valorizar os produtores locais, né? Hoje aqui em Niterói, né, pela Cremo, os nossos fungs são de produtores locais. Estou procurando aqui fornecedores de orgânicos em Niterói, mas está difícil de encontrar. Ou seja, tudo vem do nosso cinturão da região serrana, né? Mas esse trabalho foi feito lá em Petrópolis, de buscar assim, os melhores ingredientes possíveis. A gente estava próximo ao Brejal, né, que é um grande celeiro de orgânico do estado, né? E também ali de Parte de Alferes, que é o maior produtor de tomate ali no Sudeste, né? Principalmente no estado do Rio. Então a gente tinha não vou falar facilidade, mas essa possibilidade de trabalhar com insumos mais frescos, mais locais, né? Mais da estação. Isso eu Então, também pode falar. essa volta da Itália, né, abriu assim um horizonte para mim, tá, muito grande, né? E isso fez com que eu conseguisse dar um novo plus na de Farina, Sim. né? E colocando a de Farina como uma referência de pizzaria na região serrana, né? Chegaram a ganhar uma premiação do Globo, né? O Água na Boca, uma melhor ganhamos, pizza, né? ganhamos duas vezes, Duas né? vezes. 2 anos consecutivos, 2 vezes, 2 anos consecutivos, né? Isso é uma premiação muito legal, porque Sim, muito o importante. resultado não só do teu trabalho, mas de uma equipe que trabalha com você, Sim. né? Porque não adianta só você querer fazer, mas se a tua equipe trabalha ali contigo, não estiver empenhada e não comprar a sua ideia, né? Você não consegue fazer muita coisa, né? Então você tem que ter uma equipe coesa e buscando sempre o mesmo objetivo, né? E graças a Deus a gente ganhou esses 2 prêmios aí. Tem outros prêmios aí que eu acabei ganhando também depois, né? Mas acho que os mais importantes para mim foram os da de Farina, porque foram os primeiros prêmios, né? E foi assim uma coroação de tudo que eu já tinha feito antes, entendeu? Sim, sim, do Água na Boca, né? E é uma referência em premiação no Rio, né? Do jornal Globo, se eu não me engano. E aí Isso, depois isso da hã? mídia, né? Isso da Da mídia. mídia, né? Sim, não. Mas, cara, e valida o teu trabalho, né? O que você falou, né, cara? Você está com toda essa história, essa trajetória, todos esses perrengues, essas dificuldades, e aí você tem essa chancela do Água na Boca, do Globo, né? Que mostra que está no caminho certo. E aí Eu estou você vendo aqui teve... uma mensagem. Hã? Eu estou vendo aqui uma mensagem do Paulo Sobreira, né, que hoje está no Locanda da Rua Ipiranga, né? Aham. Ele é o pizzaiolo lá, e ele trabalhou comigo na de Farina e ele fez parte dessa equipe que ganhou o Água na Boca, né? Parabéns, Legal. Paulo. Dá aí um abraço para É você, o Paulinho. time, né, cara? É o time, né? O time é que ganha, né? Isso é muito É. bacana. E o bacana é isso, né? Depois ele vai para no caso, está no Locanda, mas essa relação continua, essa relação de respeito, essa amizade, né? Continua. Sim. Então você foi pioneiro, É. cara, em um monte de coisa e está sendo pioneiro aqui também agora, né? Nessa primeira live. E falando aí nessa nova era que a gente atravessou e está atravessando, né? Esse novo normal, que vê esse boom de curso online, você foi pioneiro muito antes dessa crise aí que a gente atravessou, né? Eu lembro que você, no cantinho lá do de Farina, É. colocou o primeiro forno napolitano na região serrana, sei lá, no estado do Rio, né? Ou na cidade do Rio, e fez um projeto de uns cursos online, né? É. Foi o primeiro curso online, né? E foi interessante porque eu tive assim, muitos alunos, né? É, Hoje em dia disseminou, né? Então, para você e, conseguir cara, novos, e numa época, novos alunos, uma época que não se acreditava no online, principalmente gastronomia, né? Não, gastronomia tem que ser ó, profissional, tem que cozinhar e tal. E você lançou o teu curso online.
A própria Hotmart estava meio que iniciando também o trabalho dela, né? É. E aí você lembra do Eduardo do Visão Geral? Sim, sim, sim. O programa lá. Moreira? Sobreira? É, é, Moreira? é. Foi ele que levou essa ideia de curso online para mim, né? Junto com o Fernando Costa, que hoje está morando em Portugal, né? Aham. E eu acreditei no negócio, falei, vamos embora, vamos fazer. E eu E lembro, cara, fizemos, eu lembro que eu fui lá uma mas, vez, era no, tinha um mas naquela anexo, né, na pizzaria, um anexo época, na pizzaria, mas não lembro. naquela época, Pedro, o grau de informação, né, também não era, ainda não era muito grande, né? Então não adiantava eu querer falar no curso sobre um PL, sobre um W, sobre pH, porque não era o que as pessoas queriam. As pessoas queriam aprender a fazer uma pizza, aprender a fazer um pão de calabresa, um crostini e assim por diante, né? E hoje, revendo as aulas, né, eu vejo que é um curso básico para quem quer iniciar. Né? Quando alguém me telefona me perguntando sobre o curso online, eu pergunto, me socorre, qual é a tua experiência com pizza? Minha experiência é zero. É zero? Então, vai para o meu curso online. Depois do curso online, aí, se você não puder fazer um curso comigo, eu vou te indicar com quem você vai poder fazer. Mas começa pelo basicão e depois então você vai para algo mais aprimorado. Agora, se a pessoa já é do mercado ou já é um pizzaiolo, aí eu já indico um curso mais avançado, É. né? Hoje hoje você continua com o projeto de cursos, monta a turma, Continuo, ou, na verdade, continuo. Ele está um pouco parado, né? tá, Mas eu estou falando do online. tá. Mas eu estou preparando aí, estou começando a conversar com o pessoal de uma agência de marketing digital para a gente fazer o Pizzaiolo 2.0 aí Legal, para legal. Bom saber, bom saber. Importante. ainda vai levar um tempinho aí, né? Como eu falei, eu estou agora em Niterói, vai fazer um mês que eu estou morando aqui em Icaraí, e então para mim tudo ainda é muito novo, né? Então mexer com isso agora não é o momento, né? Está Mas a ideia chefiando, está lá, chefiando a né? crema, né? Crema, que era crema, agora é pizza e gelato. Antes era crema gelato, né? Agora é pizza e gelato. E se Deus quiser, vou botar a crema aí no cenário gastronômico de Niterói, se Cara, Deus quiser. olha só, já passou quase uma hora. Não sei se o nosso limite é de uma hora. Falta aí uns 10, 12 minutinhos, né? Ah, voltando à questão do pioneirismo, você sempre ali com a foice abrindo trilha para os outros. Campeonato Mundial de La Pizza em Parma. Você passou por lá também, não passou? Não, em Parma Não? não. Eu passei pelo Campeonato Europeu em Ah, Milão. ó, tá. Então eu Né? achava que era o de Parma. Não, que foi quando eu fiquei conhecendo o pessoal da escola Pizzaioli, né? Sim, E, que você é formado, né? sim. Por sinal, Eu achava que tinha sido de Parma. oi? Não foi de Parma, não. Bem que eu gostaria de ter participado de Parma também, viu? Mas seria É. uma experiência muito legal. Quem sabe, ainda dá tempo para eu participar. Vamos ver se Ainda sou vai muito, junto lá ano que vem. Montar, mas quem sabe. tem bastante brasileiro já indo, cara. Então fazendo um trabalho bem bacana, assim. Esse Sim. ano tivemos o Kaká, lá de São Paulo, foi em 10º na pizza napolitana. Olha que O Igor Campos legal. Canela ficou em 24º em pizza clássica, ano passado, de 400 e poucos candidatos, competidores, né? Federico Tomé, Antônio Tipulo, tem uma turma indo e fazendo um bom trabalho.
É claro, ainda tem bastante estrada para a gente percorrer, né? Afinal de contas, está na terra dos caras, né? Mas a gente está. Então, é, é o que a gente plantou, né, o Pedro? São pessoas que estão vindo dessa nova geração, né, que muitos foram nossos alunos, né, ou frutos de consultoria que fizemos, né, Perfeito. e é uma nova geração que está ganhando mercado. No teu bro- broadcast lá, você fala sobre isso, inclusive sobre Las Vegas, né? Sim, Quando anunciam lá um brasileiro, que o pessoal respeita, né? Ou sim. seja, os brasileiros estão fazendo um papel muito bonito aí para fora também, né? Lá nós tivemos esse ano o Gino, que ficou em terceiro, em Vegas, e o Frederico Tomé também foi numa classificação boa. Não sei te dizer agora em que posição, mas representou bem. Mas é isso, né? Então, Você, cada vez vem essa turma toda que a gente acabou formando, né, ao longo desses anos todos. Eu acho que eu dei continuidade ao teu trabalho, né, por um bom tempo ali em Petrópolis. Eu fiquei no Senac. Assim que você saiu em 2010, eu assumi e fiquei até 2019, né? Então, peguei esse legado e procurei manter, né, o trabalho que você fez lá, até para a gente se transformar, sair desse polo São Paulo, né, e fazer de Petrópolis um cenário muito importante para o nosso setor. E é isso que a gente falou no início, né? Quer dizer, está fora do eixo Rio-São Paulo, está fora do holofote, e ainda assim a gente consegue destacar, né? Se destacar no mercado, que é o trabalho sério, com respeito, né? Com profissionalismo, né? E, acima de tudo, responsabilidade, como você falou logo no início, né? então, eu queria fazer um parênteses, Pedro, sobre o campeonato europeu, né, que eu Sim, claro, participei. claro. De 70 participantes, eu fiquei em 28º, tá? Aí, excelente. É, Aham, mas tem uma história bem interessante aí, aham, que eu não tinha uma balança. Eu estava num hotel que tinha uma geladeira que era mais ou menos isso aqui assim, então não tinha como botar a massa dentro da geladeira para ela descansar. E eu aham, tentei usar a cozinha do hotel para bater a massa para disputar o campeonato. O hotel aham. não me permitiu. Não? Aí eu saí para tentar encontrar alguma coisa para medir, né? E eu não consegui, né? As lojas já tinham fechado. Eu falei, caramba, eu vou ter que fazer esse negócio, vai ser no olho mesmo. Bom, fiz a Aham, massa no olho, não sei quanto de sal entrou, não sei quanto de fermento entrou, a quantidade de farinha não tinha como saber, ou seja, foi tudo no olho, a quantidade de água. Bom, e para deixar a massa descansando? Cara, eu pegava a toalha de rosto do hotel, cara, aham, cobria, se molhei ela, né? Molhei e botei a noite inteira, né? Eu acordava, ia lá, molhava, né? Para dar um ambiente correto para a massa aham, crescer, né? aham. Então, se eu tivesse tido uma situação melhor, provavelmente entre os 10, eu não sei se eu teria ficado, mas em 28º também não. Provavelmente teria ficado ali entre 15º, mais ou menos por aí, né? Porque Então, você o foi o pessoal primeiro. Você foi o primeiro, foi no susto. Pegou essas surpresas todas, né? Todas essas dificuldades. Hoje, quem vai já tem uma referência, já sabe mais ou menos o que vai pegar pela frente, né? E eu acho que ainda a gente tem esse problema da gestão, né, da massa. Então, eu não posso concorrer com o italiano que sai da pizzaria dele, bota no carro climatizado e vai para o campeonato, e o brasileiro que está fazendo a mão, botando né, naquela geladeirazinha lá do quarto do hotel, né? E ainda assim a gente se sai bem, né? Nessas limitações todas aí de equipamento, de utensílio. Eu lembro ano passado o Tipulo no hotel, cara. Né? Esse ano ele foi colocar na tomada, acabou a luz lá da cozinha, mó perrengue, entendeu? Mas assim, são histórias que vai ter depois, né? Que a gente vai contar e vai rir demais, né? Depois que contar.
Mas é isso, meu amigo. Eu acho que a gente está chegando no limite aqui e com receio de cortar de repente. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou promovendo uma live, geralmente eu sou convidado. Cara, se quiser a gente marca uma segunda, vai ser um prazer enorme. Acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Passou voando aí uma hora, né? Passou rápido, né? Quer dizer, na verdade a gente está aí com 45 minutos, então a gente ainda tem aí mais uns minutinhos para conversar. Ah, quer colocar alguma coisa importante que você acha que faltou comentar, falar? Fica à vontade, cara. A live é sua. Olha, Pedro, uma coisa que eu aprendi, né, durante toda essa vida de pizza, tá, é que a gente não pode parar de estudar. Perfeito, Tá? perfeito. Sempre coisa nova. E uma grande lição que eu tive aí nessa vida também, né, foram com os italianos, quando eles me mostraram que você não deve guardar o conhecimento somente para você. Você deve Perfeito. dividir esse conhecimento. Tá? E eu acho que, de certa forma, tanto eu quanto você, quanto o outro, o Patrick Catapano, né, fazemos e fizemos, e acho que ainda vamos fazer muito aí pela frente também. Né? Eu acho que o que depender de você, Patrick, de mim, do Wilson, né, o Wilson Ferreira, que eu queria até comentar que ele está com o Museu da Pizza, né, lá Perfeito, né? Uhum. né, e ele está até para concorrer no Guinness Book, né, como o maior acervo de material de pizza do mundo. Então, Legal. e ele é outra pessoa também que vem lá de trás também, né? Na época que eu fiz o curso na Rotec, ele também estava começando, e é outro cara também que já formou muita gente, ou seja, nós temos hoje aí o Mário Tacconi, é outro cara também que a gente tem que sempre comentar do Mário, né? O Ronaldo Agri, por ser o percursor dessa história toda, né? Então, são pessoas que realmente colaboraram, né, para a pizza no Brasil ganhar um desenvolvimento muito bom, né, cara? É isso. Sim, perfeito, cara. E precisa desse reconhecimento, né? Não sou eu, não é você. Eu acho que é um conjunto de profissionais, cada um no seu tempo, no seu espaço, né? Nas condições que tinha, e foi abrindo É isso aí. o caminho aí para essa nova geração que está vindo com mais força, com mais, não vou falar facilidade, né? Mas com disponibilidade de conteúdo, né? Assim, mais É, acessível, né? Hoje é um pouco mais fácil em relação ao nosso tempo. Falando assim, parece até que a gente é mais velho, né? Que é velho, né? Nosso é, tempo, nossa geração, né? Estamos contemporâneos dessa turma toda aí, que a gente ainda está nativo, né? é. Pô, maestro, cara, só agradecer. Cara, assim, foi muito importante hoje, né? Agora, mês de julho, completo, como eu falei, 16 anos. Não teria a mesma graça se fosse outra pessoa. Fazer essa primeira live, então você está sendo pioneiro até nesse projeto, tantos outros que você foi pioneiro. Cara, só tenho também que te agradecer, né? Nós tivemos um encontro rápido, foram 4 dias no curso que eu fiz com você, mas suficiente para plantar a semente e falar, cara, tá aqui, você que rega, você que cuida agora, e eu procurei nesse tempo todo seguir o teu legado, tentar fazer esse trabalho bacana, representar bem aí a cidade de Petrópolis, né? A pizza carioca. E eu acho que a gente chegou lá, cara. Acho que a gente fez um bom. Está fazendo, né? Um É, trabalho eu bacana, acho, reconhecido. eu acho que você foi ainda mais longe, É, Pedro. Eu acho que é, você hoje foi, acho que o primeiro ou o segundo a ser maestro pizzaiolo, né? É, não sei se o Mário foi primeiro ou se você foi primeiro, né? Mas Mário você foi foi muito primeiro. mais longe. Mário Mário foi foi primeiro. primeiro.
Aham. Você Mas o mar é foi italiano. além do. É, mas você, como brasileiro, foi o primeiro. Né? Ou seja, Sim. então você foi muito mais longe. Hein? Você deu passos ainda maiores do que muitos de nós. Né? É, e não tenha dúvida de que essa referência que você é hoje, né, é fruto de todo o caminho que você trilhou aí, né, das dificuldades. Eu mesmo não fui um cara que te dei muito mole, né, você sabe disso. Né, e, Mas isso é bom, né? não, Passasse a mão na minha cabeça, ia ser filho mimado, né? não, eu acho que foi legal, porque eu acho que te levou a superar muita coisa e você conseguiu, né? Você foi em frente, foi persistente, né? E eu te admiro muito por causa disso, Pedro. Eu acho que você está escrevendo o seu nome na história da pizza e é por isso que eu acho que é bom a gente até pensar num livro mesmo, É. para eternizar algumas pessoas que estão vivendo esse momento, né? E eternizar essas pessoas através, de repente, de um livro. Entendeu? Eu acho Combinado. que você. Vamos escrever um livro a você quatro mãos, hein? Fechado? então, Combinado? fechado. Estou contigo. Projeto? Tamo junto. Tamo junto. E Mário Taconi vai fazer o prefácio. Ótimo. Maestro, cara, muito obrigado. Obrigado por tudo. E a gente se encontra por aí. E, cara, como eu falei, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Acho que depois a gente pode fazer uma live um pouquinho mais técnica, né? Com outra proposta. Essa é o Diário de Pizzaiolo, é conhecer um pouquinho da, como eu brinquei, a biografia autorizada, conhecer um pouquinho a história de quem faz a pizza no Brasil. E você, cara, é o número um. Ok? Ok. Obrigado, Pedro. Valeu Cara, obrigado pela. a Pelo você. convite, tá? Sucesso aí no Crema. Precisando, é só chamar. Tá Tá bom? bom. Vem aqui, aparece aqui quando eu estiver em Niterói para comer uma pizza com a gente. Estou indo em agosto. Vou te visitar. Tá? Perfeito. Estou te esperando. Combinado. Forte Legal. Obrigado aí pela abraço. audiência, né? Valeu. Galera que assistiu aí, né? Obrigado aí pela audiência aí. Ó. O John Luigi Tocha acabou de entrar também, né? O John Scherer também entrou, né? Só que estou chegando assim já no final. Ok, Pedrão. Um Não, abraço. vou marcar a segunda. Vou marcar a segunda. Bom, Forte valeu. abraço. Forte abraço. Deixa eu ver se eu sei sair disso aqui agora. Valeu.